O quanto você realmente sabe sobre o orgasmo feminino? Se você for como a maioria dos homens, provavelmente não tanto. Principalmente porque não é algo que eles abordam na escola ou discutem abertamente em nenhum outro lugar. É exatamente por isso que, neste vídeo, estou dando uma rápida aula magistral sobre o orgasmo feminino. Ou, mais especificamente, 6 tipos diferentes de orgasmos femininos. Você aprenderá as coisas mais essenciais que precisa entender sobre a grande o que realmente é um orgasmo, como reconhecer se ela já teve um, os 6 tipos comuns de orgasmo que as mulheres podem experimentar e exatamente como provocá-los. E no final, revelarei meu truque secreto pessoal para dar às mulheres mais orgasmos de forma mais consistente, para que ela continue voltando para mais. Vamos lá. Eu sou o doutor Marcos e a partir de agora serei seu guia pessoal para entender o que as mulheres realmente desejam e como usar as estratégias mais poderosas para conquistar qualquer mulher que você desejar. Então, o que exatamente é um orgasmo? E como você pode saber se ela realmente teve um? Curiosamente, não existe uma definição única e universalmente aceita do que é um orgasmo. Pesquisadores entendem o processo e as sensações envolvidas, mas não existe uma definição padrão. Dito isso, a maneira como eu, e a maioria das pessoas, tendemos a ver é que o orgasmo é a liberação intensa e prazerosa da tensão sexual acumulada. Para os homens, isso geralmente envolve ejaculação, aumento da frequência cardíaca e liberação física. Mas para as mulheres é um pouco diferente. Os músculos da vagina e da parte inferior do abdômen se contraem ritmicamente. A frequência cardíaca aumenta, a respiração acelera e, em alguns casos, elas podem até ejacular. Isso é conhecido como esguicho, e voltaremos a esse assunto em breve. O orgasmo feminino normalmente segue 4 estágios distintos. Estágio 1. Excitação. Este é o estágio inicial em que ela começa a se sentir excitada. Seus mamilos podem ficar eretos e ela começará a ficar molhada lá embaixo. Estágio 2. Estagnação. Sua excitação se intensifica. Seus genitais ficam extremamente sensíveis e ela começa a sentir ondas de prazer se espalhando por seu corpo. Terceiro estágio. Clímax. Este é o ápice, quando ela ultrapassa o ponto sem retorno. Um poderoso desenvolvimento culmina em uma experiência de corpo inteiro, de liberação e prazer. Quarto estágio. Resolução. Seu corpo começa a relaxar e se recuperar. Seus genitais retornam ao estado normal e ela provavelmente se sentirá satisfeita, sonolenta e à vontade. Aqui está a grande diferença entre homens e mulheres. Ao contrário dos homens, as mulheres não precisam de um período de recuperação. Isso significa que elas podem continuar tendo orgasmos com estimulação contínua. É isso que as pessoas querem dizer quando falam sobre orgasmos múltiplos. Não significa necessariamente que ela queira continuar sempre, mas seu corpo pode. Agora vamos explorar os diferentes tipos de orgasmos que as mulheres podem experimentar. Especialistas têm opiniões variadas sobre o número exato, mas para simplificar, vou explicar os 6 mais comuns. Primeiro, o orgasmo clitoriano. O clitóris é um pequeno tecido localizado na parte externa da vulva, mas que também se estende para dentro. É repleto de terminações nervosas, tornando-o o centro de prazer mais sensível do corpo feminino. Estimulá-lo, direta ou indiretamente, aumenta o fluxo sanguíneo e cria um forte desejo de liberação orgástica. Número 2. O orgasmo vaginal. Eles geralmente acontecem por meio da estimulação do ponto G. O ponto G está localizado a cerca de 2,5 a 5 centímetros da parede vaginal superior e tem uma textura esponjosa. Essa área é altamente sensível graças a um conjunto de nervos que induzem o prazer. Embora a penetração possa estimulá-lo, os dedos costumam fazer um trabalho melhor. Existem também outras áreas sensíveis mais profundas, o ponto A e o ponto C, que podem adicionar ainda mais intensidade. Número 3. O orgasmo anal. Por meio do sexo anal, a mulher pode atingir o orgasmo estimulando os nervos conectados à vagina e ao clitóris, através do períneo e do assoalho pélvico.
Esse tipo de estimulação pode gerar prazer suficiente para desencadear o clímax. Número 4. O orgasmo do mamilo. Os seios de uma mulher, especialmente os mamilos, são zonas erógenas significativas. Com tantas terminações nervosas, os mamilos podem ser incrivelmente sensíveis. E para algumas mulheres, a estimulação do mamilo por si só é suficiente para provocar um orgasmo, mesmo sem qualquer contato genital. Número 5. O orgasmo combinado. Isso ocorre quando múltiplas zonas erógenas são estimuladas simultaneamente. A combinação mais comum é a estimulação do ponto G e do clitóris, resultando em uma experiência orgástica extremamente intensa, quase avassaladora. Número 6. O orgasmo esguichando. Como mencionado anteriormente, durante o orgasmo, algumas mulheres liberam um jato de fluido transparente. Isso é o que comumente se conhece como esguicho. Geralmente acontece devido à estimulação do ponto G, especialmente com os dedos, em vez da penetração. Nem toda mulher consegue, ou quer, esguichar, mas para aquelas que esguicham, geralmente é um sinal de profundo prazer e alívio. Agora que você está familiarizado com os principais tipos de orgasmos femininos, vamos abordar o maior segredo para ajudar as mulheres a terem mais orgasmos, com mais frequência. Se você entender e aplicar apenas esse conceito, já estará à frente de 99% dos outros homens. E qualquer mulher com quem você estiver vai querer mais de você. Então, aqui está. Não se esforce demais. Apenas ouça. Quando você se concentra demais em fazê-la chegar ao orgasmo, isso cria pressão. Você começa a pensar demais, a duvidar de si mesmo, a ficar tenso, e isso destrói sua confiança. Ela também sente essa pressão, o que torna mais difícil relaxar e aproveitar o momento plenamente. Aqui está a verdade. Uma mulher não precisa ter um orgasmo para ter intimidade com você. Se você estiver presente, envolvido e compartilhando o prazer real, ela ainda terá uma experiência incrível. Ironicamente, quando você tira a pressão do orgasmo em si, fica mais fácil para ela chegar lá naturalmente. Quanto mais excitada ela estiver mentalmente, antes de qualquer coisa física acontecer, maior a probabilidade de ela chegar ao clímax. É por isso que criar tensão sexual com antecedência é fundamental. Isso significa flertar, não apenas conversa fiada. Flertar é uma preliminar verbal, isso a envolve emocional e mentalmente. E quando a mente dela está ligada, o corpo tende a acompanhá-la. Portanto, lembre-se sempre, o objetivo não é perseguir o orgasmo. É compartilhar conexão e prazer. Quando você se concentra nisso, os orgasmos acontecem com mais frequência, mais naturalmente e com muito mais intensidade. Se você achou isso útil e quer mais conselhos práticos sobre atração, confiança e como se tornar a melhor versão de si mesmo, não deixe de assinar o Stoic Wisdom, para nunca perder os insights que o mantêm à frente do jogo. Nos vemos no próximo vídeo.